esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon, pelo link da descrição. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu sou o pastor Giles Stevens, da Igreja Videira, aqui em Goiânia. E chegamos ao 15º dia e, portanto, nossa última semana de nossa campanha de jejum com a tema de 21 dias contemplando a Cristo. Amém. Existe um princípio bíblico maravilhoso de que o Senhor deixa as melhores coisas para o fim. Provérbios 4:18 disse que o caminho dos justos é como o sol que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. Em outras palavras, podemos agradecer a Deus pela semana passada, mas nesta semana Deus tem coisas novas e melhores para nós. Aleluia! Temos aprendido que a chave para a vida cristã vitoriosa é simplesmente fixar os olhos em Jesus. Ao meditar em sua obra consumada no Calvário, seu poder transformador flui para dentro de nós e através de nós. Não importa a situação que você esteja enfrentando no trabalho ou na empresa, temos boas notícias para você. O Senhor tem uma nova porção de graça e favor para você. Aleluia! No Antigo Testamento, José passou por muitos desafios, mas as Escrituras dizem que Deus estava com ele. E por isso, após cada tribulação que passava, ele prosperava cada vez mais. Este é o promessa de Deus para você, meu irmão. O sol está destinado a subir mais alto em sua vida. Bondade e graça devem acompanhá-los todos os dias de sua vida. Simplesmente anda no Espírito de Cristo, dependendo na bondade dele e não da sua própria, e o favor se manifestará sobre você onde quer que vá. Aleluia! Quando confessamos com nossa boca a palavra de Deus que está em nosso coração, então sua bênção passa a existir. Portanto, fique de pé onde você está e fala de maneira ousada. Você tem autoridade, meu irmão, como filho de Deus, para trazer à existência os maravilhosos promessas de Deus. A força para os fracos, saúde para os enfermos, provisão para os necessitados. Em todas as coisas, o Senhor deseja que prosperemos. Aleluia. Então, diga essa confissão depois de mim. Fala isso. Senhor, Tu és a minha esperança. Senhor, Tu és a minha esperança. A minha confiança. A minha confiança. Em Ti eu tenho meu apoiado. Em Ti eu tenho meu apoiado. E o Senhor é o motivo de meu louvor. E o Senhor é o motivo do meu e da minha adoração. Da minha adoração. Os meus lábios estão cheios de Teu louvor. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor. E da Tua glória continuamente. E da Tua glória continuamente. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E agora vamos louvar nosso Senhor e Salvador juntos. Não importa se você está sozinho em casa, nós estamos ligados como um só corpo pelo Espírito. E nós sabemos que estamos juntos com os anjos e com os santos, louvando diante do trono de Deus. de meu cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo canto
cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Vamos declarar mais uma vez. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo, somente Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Vamos declarar. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Senhor.
E agora, meu irmão, prepara o seu coração para receber a palavra de Deus. Estou certo de que ao contemplar a Cristo, você será transformado de glória em glória. Nós vamos receber pastor Ricardo Guimarães, de nossa Igreja Videira, lá no Rio de Janeiro. Então, nós queremos deixar você com uma grande bênção. Em inglês. God bless you. Olá, querido irmão. Hoje nós temos um convidado muito especial para ministrar a palavra de Deus no nosso jejum. Já tivemos um convidado, agora vamos ter vários até o final do jejum. São pastores da videira que têm tido um sucesso ministerial extraordinário. E hoje está conosco o pastor Ricardo Guimarães. Ele é pastor da videira na cidade do Rio de Janeiro. Ele é supervisor da vinha no estado do Rio de Janeiro. Também é alguém que caminha conosco já desde o começo, mais de 20 anos. E ele vai pregar sobre algo que tem muito a ver com ele. Nós temos o mesmo Espírito. Nós manifestamos o mesmo encargo, o mesmo Espírito. Paulo diz lá em Filipenses 2,5 que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. É o Espírito da graça. Nós temos a mesma mente, a mente de Cristo, a mente do Evangelho. Então é com muita alegria que eu hoje vou ceder o meu espaço para que ele possa ministrar a palavra de Deus e eu sei que você será poderosamente abençoado. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui com você hoje, 15º dia do nosso jejum, contemplando a Cristo Jesus. Estou muito feliz de poder compartilhar com você essa palavra que Deus falou poderosamente ao meu coração sobre o Espírito de Cristo. Eu gostaria de começar lendo com você o texto de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. É um texto muito poderoso e que Deus vai falar plenamente ao seu coração. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele realmente é algo muito forte, muito poderoso e desafiador para todos nós. Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é, ter o Espírito de Cristo. E quando ele está falando de ter o Espírito de Cristo, ele não está falando de ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ter o Espírito de Cristo é você se relacionar como Cristo se relaciona, pensar como Cristo pensa, sentir como Cristo sente. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu fui confrontado poderosamente pelo Senhor. Eu me lembrei de uma experiência quando eu era criança, quando eu era adolescente, e eu nunca fui de jogar bola, então quando eu era escalado, eu não sou bom de bola, eu ficava sempre no gol para completar o time, Então um dia eu tive que agarrar um pênalti e o grupo todo, o time todo fazendo aquela pressão para eu segurar a bola, e quando eu recebi aquela bolada na barriga, eu caí, ali sentindo muita dor, a barriga queimada, o estômago doendo. E quando eu li esse texto, eu senti a mesma coisa. Eu disse, como isso é forte, porque ele vai colocar a nossa alma pelo avesso e confrontar a nossa espiritualidade e nos mostrar o quanto nós ainda precisamos crescer em Cristo Jesus. Agora, o que vem a ser ter o Espírito de Cristo? Pensar como Cristo pensa. Eu coloquei aqui alguns itens que podem nos ajudar nessa reflexão. Primeiro, o Espírito de Cristo é um espírito de humildade.
ok? O Espírito de Cristo é um espírito de humildade. Isso fica muito claro quando nós lemos a percepção que o apóstolo Paulo tinha de si mesmo. Quer dizer, a visão como ele se enxergava, a maneira como ele se via, é uma coisa realmente assim confrontadora para todos nós. Porque todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, dos apóstolos, é aquele que nós mais mencionamos, e com razão, porque ele edificou a igreja, ele escreveu, se nós considerarmos Hebreus, mais da metade do Novo Testamento, daria aí 14 cartas, né? Seguramente 13. Ele estruturou a doutrina do Novo Testamento, da graça. Ele colocou ordem no culto, ele ajudou a estruturar completamente a igreja. Então, para nós, o apóstolo Paulo, ele é um grande apóstolo, é o maior de todos os apóstolos. Mas quando nós lemos as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, na ordem cronológica, nós vemos que ele foi aumentando a espiritualidade e ele foi aprofundando a percepção que tinha de si mesmo de uma maneira muito espiritual, o que realmente vem a nos confrontar. Então, 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, lembra que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 55 depois de Cristo. E lá ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então veja, o apóstolo Paulo, ele colocou assim um apóstolo do lado do outro, e ele disse: se eu me comparar com qualquer um deles, eu sou o menor de todos. Por quê? Porque nenhum deles perseguiu a igreja de Cristo, e eu persegui a igreja de Cristo. Ele diz: nem mesmo de ser chamado apóstolo eu sou digno. Então, o que nós vemos aqui? Que a graça não produziu na vida de Paulo aquele sentimento de que ele era melhor do que outros, de que ele era mais, apesar de que ele trabalhou mais, apesar de que ele fez mais, mas não era isso que ele falava de si mesmo. A graça produziu nele uma percepção correta, né, e um espírito de humildade, que é o Espírito de Cristo Jesus. Você sabe, sempre que o Espírito de Cristo não se manifesta em nós, o ego, a carne vai se assenhorar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e nós vamos pensar de nós mais do que convém. Eu não sei se você conhece a história do sapo e do gavião. Diz que ia ter uma festa nos céus e o gavião passou pelo sapo e o sapo estava muito triste. E o gavião falou: o que houve, seu sapo? Ele disse: eu estou triste porque vai ter uma festa no céu e eu não tenho como ir. Aí o gavião falou: olha, eu vou estar lá e depois eu te conto tudo. Mas aí o sapo falou para o gavião: seu gavião, o senhor não me permitiria grudar na sua perna com a minha boca, eu morderia a sua perna e o senhor me levaria, e aí eu poderia participar da festa no céu. O gavião achou interessante, falou: olha, por mim não tem problema. E aí o sapo agarrou lá com a sua boca na perna do gavião, e o gavião foi subindo, né? E enquanto ele subia, a bicharada, os pássaros que estavam passando, dizia: nossa, que incrível, o sapo vai participar da festa no céu, quem diria? De repente a coruja olhou para o sapo, para o gavião e disse: que ideia maravilhosa, quem teve essa ideia? E o sapo não aguentou, abriu a boca e falou: eu. Quando ele falou eu, já estava quase entrando no céu e ele caiu e ficou fora da festa, né? Então, o ego, né, a carne, é aquilo que nos leva a cair. Mas o apóstolo Paulo não pensava assim. Por quê? Porque o caminho da graça é para baixo, ou seja, quanto mais você cresce na graça, mais humilde você se torna. Nós achamos que o correto é nós sermos iguais, né? Ou olhar os nossos pontos positivos e nos considerar superior a outros, né? Fazer essas comparações, mas o apóstolo Paulo está nos ensinando algo tremendo aqui. Ele está nos mostrando que nessa comunhão, nesse relacionar com o corpo, nós devemos nos ver como servos dos nossos irmãos, como menores do que os nossos irmãos. Sabe, quando você se relaciona com alguém que você tem certeza que é maior que você não tem dificuldade de honrar, você não tem dificuldade de reconhecer, você não tem dificuldade, sabe, de se submeter a essa pessoa. A palavra de Deus nos mostra que, por ocasião
da última ceia, que na verdade é a única ceia que Jesus fez com os seus discípulos, né? Quando ele pega ali os novos símbolos, o pão e o cálice, né? Para celebrar a aliança do seu sangue e da sua carne. A Bíblia diz que ele entrou no cenáculo e estavam lá todos os discípulos, Pedro, Tiago, André, João, Bartolomeu, Judas Tadeu, Judas Iscariotes, todos os discípulos estavam ali. E na cultura daquela época, alguém teria que lavar os pés, porque era assim que faziam as pessoas, né? Quando se reuniam, a mesa era baixa, então os pés ficavam virados para o lado da pessoa que estava do seu lado, tinha que lavar os pés, não se usava sapatos fechados. E é interessante que estavam os 12 discípulos de Jesus, nenhum deles se levantou para fazer a lavagem dos pés. A Bíblia diz que Jesus, então, levantando-se, cingiu-se com uma toalha, abaixou-se e começou a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. E é interessante que quando chegou na hora de Pedro, a Bíblia diz que Pedro se recusou. Ele disse: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Então, o Senhor Jesus fala para Pedro: olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele não disse você não tem parte em mim, porque se ele dissesse isso, seria o mesmo que dizer que Pedro não era convertido. Ele disse: você não tem parte comigo, significando que ele não tinha comunhão com o Senhor Jesus. Então, isso é impressionante, porque a religião nos ensina que nós temos que servir a Deus, mas a palavra de Deus nos revela que Deus é alguém que nos serve, que o Senhor está nos servindo. E a Bíblia diz que na sua volta Ele também nos servirá, e essa que será a nossa grande recompensa. Lucas capítulo 12, verso 37, diz assim: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Então, veja só, no final das contas, o Senhor é quem vai nos servir. O mesmo acontece com o apóstolo João, não é? Lá na visão que ele tem do Cristo ressuscitado em Apocalipse, a Bíblia diz que ele está cingido com uma cinta, é de ouro, é verdade, mas ele está cingido. E ele está fazendo o quê? Ele está passeando entre os castiçais, ele está servindo a igreja, porque esses castiçais representam a igreja do Senhor. Ele estava ali repondo o óleo. É esse que realmente o Espírito de Cristo, de servir a igreja, de servir o corpo. Então, o apóstolo Paulo diz assim: de todos os apóstolos, eu sou o menor. Depois, 7 anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreve, né, a igreja de Efésios, aos Efésios, e lá aos Efésios, no capítulo 3, verso 8, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então agora ele não está mais se comparando com os apóstolos, agora ele está se comparando com todos os santos. Ele diz: de todos os santos eu sou o menor. Irmãos, eu conheço muitos irmãos, eu também me conheço. Eu sei que eu não sou grande coisa e conheço pessoas que eu e você diríamos assim: não, esse aí é pequenininho no reino de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Que se comparar ele com todos os santos, ele diz: ainda assim, ele é o menor. Veja que humildade, veja que espírito, veja que coração. Quanto mais Paulo avançava na sua maturidade espiritual, quanto mais ele caminhava em Deus, mais ele via o quanto ele era pequeno, mais ele enxergava a sua condição de pecado. Mas não pense que ele ficava condenado de ver o seu pecado, porque essa percepção que ele tinha de si mesmo só aumentava o tamanho da graça de Deus na sua vida, né? A revelação que ele tinha da graça do Senhor. E quanto mais revelação nós temos da graça também, mais nós entendemos a nossa condição e mais nós exaltamos a graça do Senhor na nossa vida. Mais tarde, 2 anos depois, aliás, 2 anos antes de ser decapitado, né, Paulo ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ano 65 depois de Cristo. E ao escrever a Timóteo, olha o que Paulo diz lá no 1º capítulo, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação,
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meu Deus, ele está crescendo em graça. Então ele cresceu na graça de Deus, mas parece que quanto mais ele crescia, menor ele se enxergava. Primeiro ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Depois ele diz, eu sou o menor de todos os santos. Mas agora ele diz, eu sou o pior de todos os pecadores. Oh, irmãos, quando nós temos essa percepção, nós nunca vamos reclamar de fazer a obra de Deus. Eu me considero um homem privilegiado de estar aqui hoje, podendo compartilhar com você essa palavra, porque Deus tem tantas opções, Deus tem tantas pessoas, e Ele me concedeu esse ministério. Sou casado há mais de 26 anos com a minha esposa, você pode perguntar para ela, quando você encontrá-la, eu não reclamo da obra, sabe por quê? Porque eu considero um grande privilégio servir ao Senhor. Eu creio que esse é o Espírito de Cristo e que você sinta essa mesma alegria e que você sinta um homem privilegiado, uma mulher privilegiada em poder servir a Deus, servir ao corpo, servir à igreja. Porque quando nós olhamos a nossa história, de onde nós viemos, de onde Deus nos tirou, aquilo que éramos e o que somos hoje, a nossa atitude é apenas de reconhecimento, de exaltação da graça de Deus, né? e de realmente gratidão no nosso coração pelo que Deus fez na nossa vida. Nós somos constrangidos por essa graça. Eu não sei se você já ouviu falar de Asmavete Carneiro Silva. Asmavete Carneiro Silva é um compositor muito antigo que ele compôs diversas músicas que ainda são cantadas até hoje. Por exemplo, Nos Galhos Secos de uma Árvore Qualquer, foi ele que compôs. A outra música, Esta Paz que Sinto em Minha Alma, Não é Porque Tudo Me Vai Bem, né? E ele compôs aquela música também, Eu Te Louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Mas tem uma música dele que até hoje é muito cantada, talvez essas não são tão cantadas nos cultos, mas hoje tem uma música dele que é muito cantada, que diz, eu navegarei no oceano do Espírito. E é uma coisa interessante, que onde quer que essa música seja cantada, o Espírito se manifesta, né? A graça de Deus se revela naquele lugar e as pessoas são tocadas. E você sabe por quê? Por causa de uma única expressão que tem nessa música, quando ele diz assim, eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu tive o privilégio de conhecer um pastor, amigo do Asmavete, e ele disse que por causa dessa composição, ele teve problemas na igreja, porque as pessoas diziam, como que você vai cantar que ele me entendeu sem nenhuma explicação? As pessoas vão chegar para Deus, não vão precisar se arrepender, mas veja, por que que Deus move tanto nessa música? Porque quando você chega à conclusão de dizer assim, eu não valho nada, mas ainda assim Ele me ama, ainda assim Ele me escolheu, ainda assim, né, Ele me cobriu com seu amor, esse é o Espírito de Cristo, e quando você exalta, né, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo se manifesta e a graça de Deus toma o ambiente. Então eu não estou falando isso aqui para você viver debaixo de condenação, mas queridos, qualquer um de nós que tem espelho em casa é capaz de compreender, sabe, quem nós somos e o que a graça de Deus proporcionou na nossa vida. É verdade que nós ainda hoje somos pecadores, mas não no sentido que vivemos na prática do pecado, porque o pecado na vida do crente é como se fosse escorregar na casca da banana, né? É um acidente que acontece na vida dele, mas ainda que nós sirvamos a Deus, vivamos uma vida de santidade, ainda assim pecamos, mas a graça de Deus faz com que Ele não nos rejeite, mesmo diante do nosso pecado. Então, quanto mais você crescer nessa graça, quanto mais você crescer nessa revelação, mais você vai fazer esse espiral descendente. Ou seja, eu sou o menor de todos os apóstolos. Depois, ele diz, eu sou o menor de todos os santos. E, por final, ele diz, eu sou o pior de todos os pecadores. Paulo exaltou a graça de Deus na sua vida e isso fez cair por terra qualquer sintoma de vaidade na vida dele e que isso também possa fazer cair por terra qualquer sintoma de vaidade na nossa própria vida. Então, o Espírito de Cristo nos leva a ter essa percepção de nós mesmos, que eu estou chamando aqui do espírito de humildade. Segundo lugar, o Espírito de Cristo é um espírito de perdão. Agora vamos falar de
perdão e julgamento. A Bíblia diz que nós crescemos espiritualmente quando nós manifestamos aquilo que Cristo é, ou quem Cristo é, através da nossa vida. Todavia, muitas vezes, os nossos relacionamentos ainda são muito almáticos, ainda são muito carnais, e a graça de Deus é algo completamente espiritual, é algo que foge à lógica humana. A lei é fácil de entender, existe uma lógica na lei. Você fez o bem, você é recompensado, você fez o mal, você é punido. Mas a graça, ela ultrapassa, ela suplanta essa lógica humana e ela precisa ser fruto da revelação do Espírito. A Bíblia diz que certa vez Jesus caminhava para Jerusalém e ele resolveu pousar em Samaria, e os discípulos foram na frente. Quais os discípulos? Pedro, Tiago e João. E eles foram preparar uma pousada para Jesus. Só que quando eles chegaram lá e disseram que Jesus iria dormir ali, sabendo os moradores que Jesus ia para Jerusalém, sabe, eles não aceitaram, eles falaram: aqui ele não vai dormir, aqui ele não vai passar a noite. E a reação de Tiago e João é algo surpreendente. Eu quero ler com você Lucas capítulo 9, 51. Diz assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Que coisa! Jesus repreende os seus discípulos, fala: onde é que vocês estão com a cabeça? Olha, João, esse João aqui, queridos, é o discípulo do amor, é aquele que reclinou a cabeça lá na ceia, né, no peito de Jesus, é aquele que escreve a igreja dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas veja, na hora que ele foi provocado, que ele se sentiu insultado, o desejo dele foi orar a Deus para fazer cair fogo do céu. Eu diria para você que, infelizmente, alguns de nós, como Tiago e João, ainda não sabemos de que espírito somos, mas nós somos do Espírito de Cristo, irmãos. Tem horas na nossa vida que coisas acontecem que o nosso desejo é só cantar a música do Fernandinho, né? Caia fogo do céu, queima esse altar, queima essa cabeça, queima esse povo, né? Porque é muito difícil você não querer responder à provocação. Mas o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui que ele tinha verdadeiramente o Espírito de Cristo e que esse Espírito era um Espírito de perdão. Não o Espírito de Pedro e Tiago, de Tiago e João, que queriam trazer julgamento e condenação. Por isso, todas as vezes que você perceber que você está sendo tomado por esse espírito de condenação, de juízo, você está saindo do Espírito de Cristo. É hora de retornar, é hora de voltar, é hora de se posicionar no Espírito de Cristo Jesus. Agora, a minha pergunta é: será que o apóstolo Paulo também manifestou na sua vida o Espírito de Cristo? Vejamos o que diz em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14 a 16. Paulo, ele faz aqui um relato muito interessante. Ele diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Então, no primeiro momento, quando a gente lê esse texto, parece que o apóstolo Paulo está pedindo que Deus pese a mão sobre esse Alexandre o latoeiro. Latoeiro era a profissão dele, né? Uma espécie de funileiro, alguém que trabalha com lanternagem, hoje, nos nossos dias, né? Então, esse irmão parece que causou algum problema para o apóstolo Paulo, e ele escreve a Timóteo e diz: olha, esse Alexandre o latoeiro me causou muitos males, que o Senhor
lhe dê a paga pelas suas obras. Aí você fala assim, pastor, mas esse não foi o Espírito de Cristo, porque quando Cristo estava na cruz, Jesus ali na cruz, né, depois de ser provocado, cuspido, rejeitado, e tudo que ele passou, lá na cruz ele ainda encontrou forças para respirar mais uma vez e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você fala, o Espírito de Cristo foi de perdão. Também não foi esse o espírito de Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, né, ele fez uma oração também e disse, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Quer dizer, o desejo de Jesus e o desejo de Estevão era que aquilo não fosse nem colocado na conta das pessoas que estavam se levantando contra eles. Mas agora Paulo diz, esse cara me causou males e que o Senhor lhe dê a paga. Você fala, não existia um sentimento de vingança no apóstolo Paulo, não existia uma atitude, sabe, de juízo sobre a vida dele? Inicialmente, parece que sim, mas a verdade é que Paulo tinha o mesmo Espírito de Cristo, e isso vai ficar muito claro quando nós lemos o versículo 15, que diz assim, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Que palavras que ele resistiu? Ele resistiu à mensagem da graça. Ele resistiu à pregação do Evangelho. E quando ele resistiu à pregação do Evangelho, ele resistiu à obra de Deus. Ele estava impedindo que pessoas fossem salvas. Então, isso aqui é muito interessante. Aqui está a equação do Espírito de Cristo. Se alguém me ataca, a mim pessoalmente, está perdoado, mas se alguém ataca a mensagem do Evangelho, se alguém atrapalha a obra de Deus, se opõe à obra de Deus, o Senhor lhe dará a paga. E Paulo está dizendo aqui que esse Alexandre o Latueiro estava resistindo à mensagem, estava causando prejuízos à obra. Depois, para ficar mais claro, nós vamos ler o verso 16, 2 Timóteo 4,16, que diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Agora, a gente vê aqui uma situação muito curiosa. O apóstolo Paulo pregou para esses irmãos, ganhou esses irmãos, defendeu esses irmãos. De repente, ele foi acusado diante do tribunal romano. E lá eles perguntam, tem alguém que te conhece, que pode aqui falar do teu caráter, que pode depor ao seu respeito? Sabe o que a Bíblia diz? Que nenhum irmão da igreja, nenhumzinho apareceu lá para se associar ao apóstolo Paulo, para dar um testemunho positivo da vida dele, para dizer, não, ele é um homem de Deus, ele é um homem íntegro, não, ele não fez isso que estão acusando ele. Paulo diz, nenhum deles compareceram no meu julgamento. Mas o que ele diz aqui no final? Que isto não lhe seja posto em conta. Então, irmãos, veja só, quando alguém resiste a mim como pessoa, a minha atitude, o Espírito de Cristo é, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A minha atitude é a atitude de Estevão que diz, Pai, não lhes imputes tal pecado. Mas quando alguém resiste à obra, quando alguém resiste à pregação do Evangelho, a Bíblia diz que o Senhor lhe dará a paga. Então, esse que tem que ser o nosso espírito e essa tem que ser a nossa postura. Sabe que hoje, ao cear, no final dessa ministração, você possa ter esse coração para liberar perdão àqueles que se levantaram contra você, mas que ao mesmo tempo você tenha uma postura firme, de não aceitar aqueles que se opõem à obra, aqueles que atrapalham a obra do Senhor. Nós temos que ter o coração perdoador quando for pessoalmente contra nós, mas nós temos que ter um posicionamento firme quando alguém se opõe à obra que Deus confiou nas nossas mãos e à mensagem que Deus nos entregou. Perdão para quem fala contra Ricardo, perdão para aqueles que tentam denegrir a imagem dos nossos pastores, mas que o Senhor dê a paga àqueles que estão se levantando contra o corpo e prejudicando a igreja do Senhor e afetando a obra de Deus, atrapalhando a pregação do Evangelho. Esse é o Espírito de Cristo Jesus. Por último, o Espírito de Cristo também é um Espírito vicário. Essa afirmação de Paulo aos Filipenses é realmente algo muito forte para nós. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve
em Cristo Jesus. Irmãos, não é fácil ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que ele era Deus, ele era igual a Deus, ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Sendo Deus, ele não reivindicou nada. Então, nós vimos aqui que, em primeiro lugar, o Espírito de Cristo é um espírito de humildade. Jesus se levantou e lavou os pés dos seus discípulos, quando nenhum deles quis lavar, porque talvez um se achava maior que o outro. Depois nós vimos que o Espírito de Cristo é um espírito de perdão. Mas agora nós estamos vendo que o Espírito de Cristo é um espírito vicário. Essa palavra vicário é uma palavra teológica que significa substituto, no lugar do outro. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele fez um sacrifício vicário, ele nos substituiu na cruz do Calvário, ele tomou o nosso lugar de morte e nos deu o seu lugar de vida. Então esse é o sacrifício vicário. Agora você diz, será que Paulo tinha um espírito vicário? Nós temos que ler isso em Romanos capítulo 9, a partir do verso 1. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que Paulo vai falar agora é uma coisa tão forte, é uma coisa tão poderosa, que ele evoca aqui o nome de Deus. Ele fala, eu não estou mentindo, eu falo na presença do Senhor. Você sabe que quando a gente fala algo diante do Senhor, aquilo tem um peso muito maior. Por exemplo, maridos, esposos, quando vão orar com o seu cônjuge, ele diz, pai, o Senhor sabe o quanto eu amo essa mulher, o Senhor sabe o quanto eu amo esse marido. Aí o seu cônjuge sabe que você não está mentindo. Por quê? Porque você está falando ali no nome de Deus. Ele fala, em Cristo eu não minto, ele é a minha testemunha. Além disso, eu tenho um testemunho da minha consciência. E ele faz esse preâmbulo todo para fazer uma afirmação. Ele diz, eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu desejaria ser anátema. O que é anátema? Anátema é amaldiçoado. Ele diz, eu preferia ser amaldiçoado para que os meus patrícios, os meus compatriotas pudessem ser salvos. Queridos, eu confesso para você que nunca me ocorreu isso. Nunca passou na minha mente esse desejo de ir para o inferno para que outros fossem salvos. Mas a Bíblia diz que esse é o sentimento de Cristo, esse é o Espírito de Cristo e esse foi o Espírito do apóstolo Paulo. Ele diz, eu me importo tanto por eles, que se eu pudesse escolher, eu morreria para que eles fossem salvos. Lá em Gálatas 3,13 diz que Cristo se fez maldição por nós. Então, o amor que Paulo está demonstrando aqui é o mesmo amor de Cristo Jesus. Eu pergunto para você, algum dia você já desejou ser amaldiçoado para que outro fosse abençoado? Algum dia você já desejou morrer para que outro pudesse viver? Então veja como nós precisamos manifestar o Espírito de Cristo. E nesses 21 dias, o Senhor tem nos levado nessa jornada de fé, de contemplar o Senhor, para que, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória, de glória em glória, eu e você sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus. Porque quanto mais o contemplamos, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. Sabe, esse é o Espírito da graça no nível mais elevado que uma pessoa pode experimentar. Então a verdade é que Paulo contemplou a Cristo. E ele contemplou tanto e tantas vezes que ele se tornou muito parecido com o Senhor, muito parecido com Cristo. Esse Espírito de Cristo que estava sobre o apóstolo Paulo, que possa estar sobre a sua vida, que possa estar sobre a sua casa também, porque esse é o Espírito da mensagem que pregamos, esse é o Espírito da graça de Deus. Esse tipo de crescimento, irmãos, ele não pode ser produzido pelo esforço humano, não é na nossa força. Não é a gente dizendo, eu vou conseguir, e você consegue. Não é você dizendo assim, pastor, eu estou me esforçando para ser assim. Não, isso não tem esforço.
Isso é o seguinte: você contempla o Senhor abre os seus olhos, te dá a revelação, e à medida que seus olhos são abertos, você vai enxergando. E à medida que você vai enxergando, você vai se tornando como Ele é. E aí você vai manifestando aquilo que Ele mesmo manifestou, e vai chegar ao ponto de você desejar. Isso não é possível, mas se possível fosse, morrer até pelos próprios inimigos. Porque esse povo aqui, que Paulo está dizendo que desejava morrer por eles, era gente que perseguia ele, era gente que apedrejava ele, era gente que acusava ele injustamente. Mesmo assim, ele manifestou esse Espírito de Cristo. Que o Senhor enche o nosso coração desse sentimento vicário, sabe, de sentir amor, de sentir compaixão pelos perdidos, ao ponto de buscá-los para o Senhor. Sabe, aí no encontro que tem na sua igreja, né, na sua célula, tem esse espírito. Você não precisa nem morrer como ele desejou, né? Às vezes é só pegar o telefone, ligar para alguém e buscar pessoas, falar de Jesus. Só de convidar, você já teria pessoas sendo salvas através das nossas células, através dos encontros com Deus. A vontade de Deus, queridos, é que possamos crescer à estatura de Cristo Jesus, até que manifestemos o mesmo Espírito que houve no Senhor. Existe uma música que a gente costuma cantar em nossos cultos, que ela cantada é muito bonita, mas ela vivida é um grande desafio. É aquela que fala justamente do Espírito de Cristo, né? Que diz assim, que Ele cresça e eu diminua, né? Que Ele apareça e me constranja com o seu amor. E aí tem uma parte da música que diz assim, servo de todos os irmãos. Você sabe o que é ser servo de todos os irmãos? Porque a gente quer ser servo, na verdade. Nós gostamos de servir, mas gostamos de servir a uns e não gostamos de servir a outros. Mas quando nós cantamos, a gente diz servo de todos os irmãos. Você sabe que tem irmãos que são chatos, tem irmãos que provocam a gente, tem irmãos que não são do nosso agrado, né? E todos esses irmãos estão na igreja do Senhor, assim como todos os bichos estavam na arca de Noé. E nós temos que aprender a amá-los, temos que aprender a perdoá-los e temos que desejar servi-los com esse Espírito de Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos desesperadamente pedir ao Senhor que nos dê a revelação da sua graça, porque só é possível manifestar o Espírito de Cristo, aquele que tem a revelação da graça. A palavra de Deus diz em Gálatas 4, quando Israel era um bebê, a palavra bebê aqui, néfios, né, no grego, era ainda criança, era ainda infantil, eles aprenderam a lei. Então você percebe, a lei é para o néfios, é para os néfios, é para o bebê espiritual, é para aquele que ainda não cresceu em Deus. Então a lei é elementar, a lei é o ABC da vida cristã, é a lógica da nossa carne, é aquilo que é razoável. Mas a graça não é razoável, a graça não é lógica, a graça fez com que Deus nos aceitasse e nos recebesse como nós somos e ainda investisse em nós para nos transformar. E essa mesma graça precisa ser manifesta na nossa vida. Então o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Eu quero declarar que você tem a mente de Cristo, que a mente de Cristo está em sua mente, e que essa mente de Cristo, esse pensamento de Cristo e esse sentimento de Cristo possa levar você a ter um espírito de humildade, a ter um espírito de perdão e a ter um espírito vicário. Esse é o resultado inevitável daqueles que contemplaram o Senhor e que tiveram a sua visão ampliada da graça de Deus. Que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente em nome de Jesus. Que palavra abençoada, meus irmãos. Eu tenho certeza que você foi ricamente edificado. Eu sou o pastor Marcos Mota, da Videira Buriti. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Contemplar a Cristo em sua palavra nos faz mais parecido com Ele e nós teremos o mesmo Espírito de Cristo. Filipenses 2,5 afirma o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Você sabe, sentimento aqui é o mesmo que espírito. Tenha o mesmo espírito de Cristo. Cada vez que nós participamos da ceia com vida e revelação, mais do sentimento de Cristo nos é acrescentado, sabe? Por isso, participa agora conosco, pega o seu pão, pega o seu cálice, vamos participar juntos. Vou pedir para os pastores também, junto conosco, no mesmo espírito, no mesmo sentimento de Cristo, vamos ceiar, amém? Então pega o seu pão, pega o seu cálice. Ok. Ergue o seu pão. Fecha seus olhos. Amém? Repita após mim. Este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A morte do Senhor me colocou na sua família. Hoje eu tenho um nome. Eu tenho um pai. Eu sou filho amado de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora pegue o seu cálice, ergue ele, fecha seus olhos e repita comigo. Este cálice é o cálice da nova aliança, que foi derramado na cruz para a minha salvação. Por este cálice eu sou perdoado, justificado e santificado. Por este cálice toda dívida foi paga. O diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Por isso eu declaro que eu sou abençoado, próspero, cheio de vida e vigor. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora participar, faça isso com a sua família, vai ser uma bênção, e cada dia mais que nós alimentamos do pão e participamos do cálice, nós seremos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Essa é a realidade da sua vida. Então amanhã nós estaremos aqui novamente nesse mesmo horário. Se você ainda não se inscreveu no canal do Pastor Aloísio ou no canal da Videira, faça isso agora. Não esqueça também de deixar o seu like e clique no sininho para você receber as notificações. Amém? Então, Deus abençoe você e até amanhã. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon pelo link da descrição.